lemos hoje o Salmo 1, e eu não vou meditar em todo o Salmo, posso até fazer uma sequência, mas hoje eu quero ficar apenas com o primeiro versículo, que nós lemos da seguinte forma: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esta é a nova versão atualizada da Bíblia Sagrada. A que você ouviu aí na voz de Cid Moreira é: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Esta é a versão na linguagem de hoje. Então observe, o que o homem de Deus, o proverbista, está falando aqui é que nós precisamos saber fazer escolhas. Sabe por quê? Porque todo dia nós fazemos escolhas. Fazemos escolhas boas e escolhas ruins. Fazemos escolhas excelentes e escolhas péssimas. E alguém diz que a nossa vida é determinada por escolhas. Alguém diz também que nós somos conhecidos pelas escolhas que fazemos. Que nós, mais ou menos como a árvore que o Senhor Jesus Cristo disse: pelos seus frutos os conhecereis. Quando você vê uma manga, você sabe, você visualiza logo o pé de manga. A mangueira. E assim a laranjeira, você conhece pelo fruto. Isso aqui é o fruto de uma laranjeira, o fruto de uma mangueira, fruto. Então, pelas nossas escolhas, nós somos colhidos, nós somos conhecidos. O que é que nós estamos escolhendo? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Eu disse que existem escolhas importantes e existem escolhas insignificantes que nós fazemos. Agora, o que nós precisamos entender claramente é que todas essas escolhas têm implicações. Todas essas escolhas têm consequências. Assim como são as escolhas, são as implicações. Se nós fazemos boas escolhas, as implicações serão boas. Mas se nós fizermos escolhas ruins, as implicações serão ruins. E eu quero que você compreenda que o texto sagrado que nós lemos está dizendo que nós precisamos saber escolher. E o texto aqui diz claramente: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Esse homem feliz, esse homem bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado significa feliz, mas não é uma felicidade qualquer, é uma felicidade grandiosa, uma felicidade maravilhosa. Os gregos diziam que somente os deuses poderiam ser bem-aventurados. Por que somente os deuses poderiam ser bem-aventurados? Porque, segundo eles, a bem-aventurança era uma felicidade tão gloriosa, tão maravilhosa, que somente era alcançada pelos deuses. Somente alguém que não fosse atingido pelas mazelas da vida poderia ser feliz assim, tão bem-aventurado assim. Porém, segundo o texto sagrado, não existe deuses, só existe um, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então essa bem-aventurança é para aquele que serve ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Que a linguagem de hoje vem dizer que não se deixam levar pelos conselhos maus. Que conselhos maus são esses que nós podemos dizer não a eles e podemos dizer sim? Segundo os estudiosos, esse conselho dos ímpios é o pecado, como prostituição, imoralidade de uma maneira generalizada, alcoolismo, drogas, corrupção. Em suma, se afastar de Deus, se deliciar com o pecado, gostar de pecar. Eu gosto de, quando eu falo essa expressão sobre esse assunto, eu lembro da criança que está comendo
chocolate. E quando chega no último pedacinho de chocolate, a criança fica sem querer colocar na boca, porque sabe que é o último pedaço. Ela gosta tanto daquilo que não quer dar fim naquilo, ou seja, naquele pedacinho. Bota na boca e fica saboreando sem querer engolir, quando põe o último pedacinho. E Jó diz exatamente isso, que o homem mau se delicia no mal, se delicia no pecado de tal forma que é como uma criança que saboreia. Quer dizer, ele não quer se desligar daquilo porque gosta daquilo. Existem pessoas assim, e a Bíblia chama eles de maus, conselho dos maus. E a primeira tradução que eu li, que é a corrigida, diz: aquele que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios são as pessoas más, que não se afeiçoam a Deus, não afeiçoam a palavra, não quer nada com Deus, não quer nada com a palavra de Deus, e por isso se afastam de Deus. E o texto diz que é bem-aventurado aquele que faz a escolha de não andar no conselho deles, de não seguir o conselho deles. Na linguagem de hoje, pelos conselhos dos maus. A segunda parte desse versículo diz: bem-aventurado, vou pegar de novo a bem-aventurança, porque essa bem-aventurança é para os 3 grupos de pessoas, ou seja, para os que não seguem esses 3 grupos de pessoas. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Esse caminho dos pecadores, para a linguagem de hoje, aqueles que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Qual é o exemplo das pessoas que não querem saber de Deus? Você já sabe, as pessoas que não querem saber de Deus, que não temem a Deus, o que elas falam, o que elas pensam, o que elas praticam. Como essas pessoas vivem, como essas pessoas se relacionam com as outras pessoas. Quer dizer, não tem o temor de Deus. Pecado para eles é nada, é algo muito natural. E quem diz um adágio popular: diz-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. E já outras pessoas mencionam esse adágio da seguinte forma: diz-me com quem tu andas, e eu digo se vou contigo. Quem são teus amigos? Quem são as pessoas com quem você se relaciona? São pessoas de Deus? São pessoas boas? São pessoas que te levam para um terreno sólido? Ou que te levam para o pântano? Que te destroem, que faz com que a tua vida se torne uma vida banal. Então, diz-me com quem tu andas e eu vou dizer quem você é. Não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, que são os pecadores, que gostam de pecar, como eu já acabei de falar ainda há pouco. Então, não se detém, bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, ou aqueles que não querem saber de Deus. E por fim, para dizer amém, o versículo termina assim: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, meu irmão, essa roda dos escarnecedores, na linguagem de hoje, são aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Zombam da Bíblia, zombam das nossas orações, zombam do nosso louvor, da nossa vida, do nosso modo de vestir, do nosso modo de agir. É como se nós fôssemos uns alienados. E o pior, não somente zombam, mas odeiam o povo de Deus, segundo as Sagradas Escrituras. E o texto está dizendo que são felizes aqueles que não se juntam com aqueles que zombam de Deus. Como é que eu vou me juntar com aqueles que zombam de Deus? Aqueles que criticam a Bíblia, aqueles que criticam a igreja, aqueles que criticam o próprio Deus, que dizem que Deus não existe, que dizem que Deus é mau, que Deus é homofóbico e coisas semelhantes. Bem-aventurado aqueles que não se juntam com estas pessoas. Infelizmente, existem 3 tipos de pessoas, que são os ímpios, esses que zombam de Deus, esses que são maus, esses que não querem saber de Deus. E existe a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu disse 3, são 2 tipos de pessoas. Então,
O mundo é dividido em pessoas más, pessoas ruins e pessoas boas. Quer dizer, as pessoas que não querem saber de Deus e as pessoas que amam a Deus, que seguem a sua palavra. E eu quero concluir dizendo para você, o texto sagrado é bem claro, nós precisamos saber fazer as nossas escolhas. E aqui eu quero focar a escolha exatamente de não seguir esse tipo de pessoas ou esse tipo de gente segundo as Sagradas Escrituras. Então, William Law diz que nada prejudica ou destrói-nos mais do que o uso errado da liberdade de escolha que Deus nos confiou, porque nós somos livres. Deus não nos fez um robô, Deus não nos fez uma máquina cujo controle remoto está na sua mão. Ele nos fez pessoas livres. Nós temos o direito de seguir a Deus e o direito de não seguir. Agora, as consequências, como eu disse, serão inevitáveis. Se nós seguirmos a Deus, se nós seguirmos a sua palavra, exatamente nós seremos bem-aventurados, felizes. E se não, infelizmente, as consequências serão ruins. Mas eu estou aqui nessa oportunidade para dizer a você, escolha Deus. Escolha Jesus, escolha servir a Deus em espírito e em verdade, ser um cristão de verdade, escolha seguir o caminho do Senhor. O restante desse texto, que nós podemos meditar depois, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2, antes ele tem o prazer. Esse homem feliz, que sabe fazer uma escolha boa. Qual é a escolha? De meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ele ama a palavra de Deus e de dia e de noite medita nela. Olha o resultado só para finalizar. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto faz prospera. Por quê? Porque o Senhor está com ele. O homem de Deus diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Na linguagem de hoje, essa expressão diz: o Senhor dos exércitos está do nosso lado. Quando o Senhor está do nosso lado, prosperaremos. Tudo que nós fazemos será bem sucedido, porque o Senhor está do nosso lado. E por quê? Porque nós escolhemos não seguir o conselho dos ímpios, não andar, não se deter no caminho, não nos determos no caminho dos pecadores e não nos assentarmos na roda daqueles que zombam de Deus ou na roda dos escarnecedores. Faça isso e você será bem-aventurado. Você será feliz. Você será uma pessoa que vai estar sempre com o Senhor do seu lado. Você pode dizer amém. E agora, neste momento, eu quero chamar o exército de oração para orar conosco. Exército de oração. Orai em todo tempo. Orai sem cessar. Entre para este exército. Exército de oração. Querido e eterno Pai, estamos na Tua presença. E nós, Senhor, falamos a Tua palavra, que nós devemos fazer boas escolhas. E nessa oportunidade, Senhor, nós incentivamos os Teus filhos que estão conosco a escolherem, a não seguir o caminho dos ímpios, não se deter no seu caminho e nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas seguir ou amar, meditar na Tua palavra de dia e de noite. Está sempre, Senhor, ligado com aqueles que Te amam, que Te adoram. Seguir, Senhor, o exemplo daqueles que Te servem. Aqueles que têm um coração puro, como diz a Tua palavra. Seguirmos a estes que Te adoram. E agora, Pai, nós oramos pelo Teu filho, por Tua filha, que estão enfermos nessa oportunidade, que estão passando por problemas difíceis, ansiedade, qualquer que seja, Senhor, a enfermidade e qualquer que seja a circunstância que estejam enfrentando. Pedimos agora, Pai, que o Senhor responda a nossa oração, oração do exército de oração. E também, Senhor, todos aqueles que estão necessitados da Tua graça, do Teu amor, eu Te peço abençoar.
no nome de Jesus. Supre todas as necessidades. Abençoe esse lar, esta família. Guarda no teu amor, meu Pai. Te pedimos e te adoramos. Em teu nome, Jesus, agora e sempre. Amém.